eu sou a Jordana, daqui do canal da H-Books, e hoje a gente vai fazer, eu vou gravar, né, a resenha desse livro aqui, baseado em fatos reais da Daphne de Virgem. Bem, é um livro que a autora escreveu sobre uma parte que ela passou da vida dela. Ela tinha acabado de escrever, o livro começa com ela acabando de escrever um livro, e ela tá contando sobre a personagem Ellie, que é uma personagem que entrou na vida dela durante esse período de que ela acabou de publicar um livro. E por causa dessa personagem, ou por causa do que essa personagem acarretou na vida dela, essa pessoa, ela passou muito tempo sem escrever. Ela conta isso na introdução do livro. Ela fala sobre isso na introdução. Ela fala sobre essa personagem, sobre como foi difícil. Aqui, ó. No final da introdução, ela escreve: hoje sei que Ellie foi o motivo da minha impotência, e que os 2 anos que nos ligaram quase me calaram para sempre. Depois de tudo que aconteceu entre ela e a Ellie, ela não conseguia mais escrever nem lista de compras. Ela não conseguia escrever nada. A Ellie, ela entrou na vida dela durante uma festa, que elas acabaram se conhecendo. E depois a Ellie começou a virar amiga dela. Então elas conversavam todo santo dia. A Ellie queria convencer ela a escrever um livro sobre a vida dela. Um livro baseado em fatos reais da vida dela mesmo. Porque o livro que ela tinha acabado de publicar era sobre a mãe dela. Então, e ela queria escrever um livro de ficção. Porque a autora, né, a Daphne, ela era uma autora de ficção antes de escrever esse livro sobre a mãe dela. Aí, depois, aos poucos, a Ellie foi meio que impondo o que ela queria na vida da... É basicamente uma... Começa aos poucos, você só percebe que é um relacionamento abusivo quando já tá tudo lascado. É exatamente isso aí. Então, meio que a Ellie foi entrando na vida dela de mansinho, foi impondo as vontades dela, foi... Então esse livro, ele é muito... Literalmente, ver o desespero que a personagem estava vivendo a cada página, a cada coisa que a Ellie falava, a cada coisa que a Ellie impunha. Chegou um momento em que virou tão meio que complicado assim, que só pela Ellie olhar pra ela, só da Ellie olhar pra ela sabia exatamente o que a Ellie estava sentindo. Ou que a Ellie estava não gostando ou gostando de alguma coisa que ela fazia, ela mudava completamente no momento por causa da Ellie, pra evitar que as duas brigassem. Então era literalmente um relacionamento abusivo. Aí é isso aí. Aí convertida a nossa escritora aqui. Então, durante a infância, durante a adolescência dela, ela evitava de tudo quanto é forma possível ficar na frente de um palco ou na frente de pessoas. Então, como ela é escritora, quando ela escreveu esse livro, acabou tendo uma repercussão muito grande. Então, quando ela foi, um pouco antes dela conhecer a Ellie, ela teve ela foi lá fazer como é que fala? Fazer uma palestra sobre o livro dela, ou uma palestra não, um encontro lá com leitores, e ela se sentiu meio sufocada do tanto de leitores que tinha lá, porque ela não achava que um livro dela deveria ter todo aquele efeito. Então ela se sentiu meio sufocada. Então ela entrou na vida dela bem nessa fase. Ela estava se sentindo completamente sufocada por causa de toda a tensão que ela estava tendo. E aí a Ellie entrou e parecia que a Ellie fazia tudo fazer sentido. Como se cada coisa que a Ellie falava, a Ellie conseguia ver dentro dela. É como se ela conseguisse enxergar dentro da nossa personagem. Então, tudo que ela sentia, então, tudo, a Ellie tinha uma resposta pra tudo. Tinha ela explicava um porquê pra tudo, mesmo não tendo um porquê, entendeu? Então, é realmente um personagem que entrou muito aos poucos. Então, é um filme, um livro muito psicológico, assim. Eu gosto de livro psicológico. E, cara, é muito estranho pensar que esse livro é real. Porque esse livro, ele é muito difícil de ser lido. Porque você vê o coisa lá se transformando aos poucos e você vê o final desse livro. Nossa, os últimos capítulos desse livro me deixou com uma agonia, porque meio que começou aos poucos, mas no final foi a um extremo. A Ellie começou a ser um extremo tão grande, mas tão grande, quando a nossa personagem começou a perceber o que a Ellie fazia na vida dela, né, e tudo mais, chegou a um extremo, mas um extremo tão grande, e pior que depois ela não conseguiu meio que estragar a vida da nossa personagem, mesmo depois de ter ido embora da vida dela. Então, é uma agonia. Gente, é uma agonia. Se vocês forem ler esse livro,
Se preparem pra ter muita agonia. Igual qualquer livro de história real, mas principalmente esse aqui, porque esse é um exemplo que eu tenho disso. Dá muita agonia. Eu tive uma ressaca enquanto eu tava lendo esse livro. Eu tava tendo problemas pra ler outros livros e eu não conseguia continuar lendo ele. Porque tinha umas cenas que me davam tanta agonia que eu tinha que passar pra outro livro. Mas eu não conseguia ler outro livro, então eu tinha que voltar pra esse. Então eu fiquei umas 2 semanas terminando isso aqui e terminei. Uns 4 estrelas e meia pra esse livro e foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito agoniante. E a escrita dela não me prendeu tanto assim, eu tava muito mais presa no que tava acontecendo do que na escrita dela, porque ela meio que dialoga muito assim com as coisas e não tem nada a ver, e o que eu queria saber ela não contava. Mas eu gostei do livro. Eu gostei da narrativa dela, eu gostei de ser uma personagem que narra a própria história dela. Tipo, não é outra pessoa contando a história dela, é ela contando a sua própria história. Então é a visão dela sobre tudo que aconteceu. E leiam esse livro. Esse livro é muito bom. E é isso aí. Eu tenho vontade de ler outros livros dessa autora. Porque como ela fala um pouco sobre os outros livros que ela escreveu dentro desse livro aqui, eu fiquei com vontade de ler. Principalmente o livro sobre a mãe dela. E ela é muito linda, essa autora, gente. Ela é Olha aqui. Ela é muito bonitinha. Então, é isso. Resumindo, é isso. E aqui está a nossa resenha sobre baseado em fatos reais. Esse é realmente o nome do livro, baseado em fatos reais. E tá aí. O final é meio confuso, é final aberto, já aviso logo. É final aberto, né? Porque já é a vida da autora, né? Então nem como ser fechado. Mas o final é aberto e tem muita coisa que você vai ficar assim sem entender. Porque como tá na vida dela, pela visão dela, tu não sabe o que aconteceu por trás ali, não. Então, fica muita coisa em aberto durante o livro, até o final do livro. Depois do final do livro, tu fica pensando o que será que aconteceu depois. Tu nunca vai saber. Então é isso, a resenha fica por aqui. Leiam esse livro, eu indico, indicadíssimo. E acabou. Até o próximo vídeo.